tema Convicção Fundamental nota e aponta a grande carência de confiança e do que é realmente verdadeiro no nosso mundo. Esse tema prega a busca pelos valores reais e valores sólidos que estão se perdendo ou têm ficado um pouco esquecidos nos anos passados. Então, o que a gente vê é que a mesa de refeição, aqui a família, é uma metáfora bem grande desse tema. E aí, por isso, a relação com a natureza aqui é um pouco mais forte, porque a natureza, enquanto provedora de confiança e de segurança, então a gente vê muita presença de madeira, de tecidos, de patchwork, como uma forma de buscar, é quase que não chega a ser kit, mas é muito livre, assim, no sentido de buscar o que é importante para você. E a gente vê muito forte cores que nos fazem lembrar tons da natureza, então grãos, ervas, tons de marrom, tons mais pálidos como rosa selvagem, dourado, musgo, argila. E essas cores, elas possuem bastante caráter e bastante personalidade, e essa paleta é uma paleta quase que atemporal. Então, o que muda aqui é muito a forma de você usar essas cores e de combiná-las. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo de ambiente decorado também, com base no tema. A gente vê uma combinação bastante harmoniosa de 2 ou 3 tons para um look mais atemporal, né, da sala. A gente vê uma mistura de estampas de um modo bastante suave, bastante descompromissado até, sem aquela preocupação e sem aquela pressão do será que vai ficar bom? Será que a madeira com essa estampa vai ficar bacana? Aqui é uma coisa muito livre e muito do que é importante para você e dos seus valores. O espírito livre acho que é um dos temas mais diferentes que o livro está apontando esse ano. É um tema bastante vibrante e bastante reverente. O que a gente busca recuperar aqui? É a ousadia de ser diferente, a ousadia de nadar contra a corrente, mas de uma maneira positiva. Porque o que a gente vê é que as manifestações artísticas mais ricas nasceram de opiniões que foram contra o status quo. E aqui essa é a maneira de encarar a utilização das cores, quais são as cores que a gente vai combinar e não, etc. A paleta, na realidade, é uma paleta bem jovem, bem irreverente, e não necessariamente as combinações que a gente vai fazer com as cores que estão presentes são fáceis e agradam num primeiro momento. Porém, não dá para deixar de dizer que a paleta tem atitude, tem bastante personalidade, as combinações desafiam a nossa percepção do que é de bom gosto, do que não é. A gente tem tons de plásticos mais brilhantes que estão se misturando com tonalidades mais terrosas e tons mais pastéis que se juntam a tons mais sutis. E aqui é um resultado bastante de cultura popular e de cultura das ruas mesmo. A gente vê a influência de grafite, de coloridos cada vez mais nas cidades como formas de arte que estão sendo realmente valorizadas e como forma até de ajudar a decorar dentro desse tema. Então aqui a gente pode ter um exemplo de ambiente decorado a partir do espírito livre. A gente vê uma cor principal, que é o azul claro, que está nessa parede de fundo, em composição com várias outras cores, como o amarelo, o roxo e o laranja, só que em menor quantidade. A presença de patchwork, são estampas mais caleidoscópicas, quase criando um efeito óptico, e moldura em lâmpadas, vasos, etc. Essa mistura de estilo, mistura de estampas é bem marcante aqui. O último tema se chama Doce Lembrança, é um tema bastante icônico, remissivo no sentido de que busca a reinterpretação de ícones do passado e para dar um ar de modernidade para eles. Então, na realidade, o que a gente recupera é o design histórico, só que é um recuperar não no sentido de ficar parado no tempo. Não é que a gente traz esses ícones exatamente igual ao que eles foram. Aqui é como retrabalhar, por exemplo, uma cadeira Luiz XV, um vaso de Murano e como dar um ar moderno para ele. Seriam exemplos misturar cadeiras modernas com uma mesa mais clássica, e que a gente vê que isso acontece muito, cores mais modernas, com cores mais românticas, mais tradicionais. O que a gente vê nesse tema é uma paleta que não deixa de ser feminina. É muito calorosa, ela é muito tranquilizante e reconfortante, e ela não deixa de ser elegante. O toque mais atual, mais cheio de vivacidade, fica por conta dos tons mais profundos, como o cinza estanho, e o bronze esverdeado, o vermelho laca e o ouro velho. E aqui a gente tem um exemplo de ambiente decorado a partir do Doce Lembrança. A gente vê tons bem femininos como o rosa, o tom de roxo, sendo mais reavivados por cores mais sofisticadas. A gente vê uma presença de almofadas mais coloridas, de objetos como os candelabros, que são tão tradicionais, mas feitos em plástico, um plástico dourado e brilhante. E aí vem como a gente está trazendo coisas do passado e atualizando. Então a gente vê até um toque de humor nesse retrabalho. E o visual, então, é na realidade uma grande mistura de clássico
e de contemporâneo.